Que Deus nos abençoe, abençoe os nossos lares e os nossos familiares. Hoje, dando continuidade ao estudo das obras de irmão Jerônimo, iremos abordar o capítulo 16 do livro Mensagem de Renovação, cujo título é Bem-aventurados os aflitos. Esse título, escolhido por irmão Jerônimo, faz parte das bem-aventuranças. E onde é que nós podemos encontrar as bem-aventuranças? Nós podemos encontrar as bem-aventuranças no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5. Lembrando, eu gosto sempre de lembrar a todos, que o Evangelho de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, nós vamos encontrar ali o Sermão da Montanha. E dentro do Sermão da Montanha, nós iremos encontrar também as bem-aventuranças, logo no início do capítulo 5. E esse capítulo de hoje, da obra de irmão Jerônimo, faz referência a uma das bem-aventuranças que nós iremos encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4, onde está escrito: Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Irmão Jerônimo abre o capítulo nos dizendo o seguinte: as vicissitudes da vida têm, portanto, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Olha que reflexão, logo no início do capítulo, o irmão Jerônimo nos convida a fazer. Então, ele vai buscar uma das bem-aventuranças, aquela bem-aventurança que nos fala da aflição. Bem-aventurados os aflitos, que é o título do capítulo. E ele vai nos explicar, nos alertar, nos chamar a atenção que as vicissitudes da vida têm uma causa. As dores, sofrimentos têm uma causa. E se Deus é justo, essa causa deve ser justa. Não é que Deus quer que a gente sofra, passe por dores e sofrimentos. Não é isso. Deus, eu sempre chamo a atenção, Deus nunca nos convida a aprender pela dor. Deus nos convida a aprender pelo amor. Só que nós ainda, na nossa ignorância espiritual, na nossa imaturidade espiritual, na nossa infância espiritual, ainda não aprendemos a buscar a nossa evolução, nosso crescimento pelo amor. A gente termina sempre se deparando com a dor. Isso faz parte do processo de aprendizado, que ninguém nasce, ninguém reencarna para sofrer, para pagar nada. Então, a reencarnação tem esse caráter educativo, não punitivo. E as vicissitudes da vida, as dores e sofrimentos também têm esse caráter educativo. É para nos educar. Já que fizemos a semeadura errada, infelizmente vamos ter que colher os frutos amargos dessa semeadura errada. Porém, durante esse processo da colheita, durante esse processo das vicissitudes, durante esse processo da dor e sofrimento, Deus, na sua misericórdia, nos dá a oportunidade de aprender, de se arrepender e de reparar o mal causado, o equívoco cometido. Então vejam que tudo está dentro do equilíbrio das leis de Deus. Então, se as vicissitudes da vida têm uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa também é justa. Ah, mas eu não visualizo uma causa nessa existência atual que me faça passar por esse processo de dor, de sofrimento, por essa vicissitude. O Evangelho já nos explica isso. Se a causa não está nessa existência atual, busquemos em existências anteriores, né? E segue irmão Jerônimo.
O amor é a única luz que chega até Deus. Então vejam, como eu falei anteriormente, Deus só nos convida a aprender pelo amor. Nós temos que buscar encontrar esse amor que está em essência dentro de cada um de nós, buscar potencializar esse amor, porque esse amor que está em nós vai nos envolver, vai nos fortalecer e vai envolver todos aqueles que estejam ao nosso redor, o nosso próximo, né? Mais próximo. Então, o amor é a única luz que chega até Deus. Antes de amar o próximo, é essencial que você ame a si mesmo. Vejam que no capítulo anterior, Fora da Caridade na Salvação, capítulo 15 dessa mesma obra, Mensagem de Renovação, irmão Jerônimo nos chama a atenção disso, nos relembrando o maior mandamento, aquele mandamento que Jesus ressaltou para o fariseu, quando o fariseu questionou Jesus qual o maior mandamento. E Jesus lembrou ao fariseu e lembra a todos nós constantemente, diariamente, esse maior mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Então, não tem como amar o próximo sem a gente se amar. É isso que o irmão Jerônimo está chamando a atenção. Ele sempre nos chamou a atenção disso, através da nossa irmã Bernadette. Antes de amar o próximo, é essencial que você ame a si mesmo. O amor é a única fonte da felicidade. A intranquilidade cria doenças. Então, o amor é a única luz que nos faz chegar a Deus, fazer esse caminho de volta para Deus, vivenciar as leis de Deus. O amor é a única fonte da felicidade, não tem outra. E Jesus nos traz essa lição em todas as suas passagens, em todas as oportunidades que ele tem para trazer o ensinamento para nós. Quando ele nos convida naquele último encontro, né, que ele teve com seus discípulos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a proposta dele. Já a intranquilidade cria doenças. Então vejam que nós, como o irmão Jerônimo nos coloca em outra obra, se o problema está em nós, a solução está em nós. Então, as vicissitudes, as aflições são causadas por nós mesmos, pela nossa intranquilidade, pela nossa revolta, pela nossa falta de paciência, pela nossa falta de fé. E ele segue adiante. A cada momento está criando forças destruidoras. Então, essa pessoa, que muitas vezes somos nós, que fica alimentando essa intranquilidade, essa revolta, está a cada momento criando forças destruidoras, alimentando forças destruidoras que fazem germinar sobre os órgãos ou membros doenças que para a medicina são às vezes incuráveis. Então, quando a gente não busca alimentar bons pensamentos, bons sentimentos, a gente continua alimentando maus pensamentos, maus sentimentos, a gente cria uma energia negativa que termina somatizando, atingindo o corpo físico, gerando doenças, germinando nos nossos órgãos, no nosso corpo físico, doenças que a medicina às vezes considera incuráveis. A medicina às vezes não consegue enxergar, perceber, porque aquela enfermidade, ela alcançou o corpo físico, atingiu o corpo físico, porém a origem, a causa, a gênese daquela enfermidade está no espírito, que a medicina ainda não conseguiu alcançar. Então, por isso que muitas vezes nós fazemos exames, vários exames, o médico não consegue detectar enfermidade nenhuma que esteja causando aquela doença no corpo físico, uma causa que justifique aquela enfermidade do corpo físico, aquela doença no corpo físico. Por quê? Porque a medicina ainda não alcançou a origem, né? Essa é a essência divina que somos todos nós, espíritos imortais. Então, precisamos cuidar, em primeiro lugar, do espírito, tratar o espírito para que a gente possa alcançar saúde espiritual, para que essa saúde espiritual germine, não doença nos nossos órgãos, mas saúde, né? Irmão Jerônimo adiante vai fechar o capítulo dizendo o seguinte: seja então capaz de criar o bem,
e fuja das aflições. Se nós somos capazes de criar o mal para nós mesmos, muitas vezes, que a gente aprenda a criar o bem, porque ao criar o bem, nós estamos fazendo bem inicialmente a nós mesmos. E que a gente fuja das aflições, das dores, das inquietações, do desequilíbrio, sabendo suportar resignadamente a obra de sua própria mente. Olha, outra coisa bem interessante: suportar, vivenciar, lidar com esse processo da aflição, da dor e do sofrimento. Ninguém gosta de sofrer, de passar por dor e sofrimento. Ninguém é masoquista, ninguém gosta disso. Mas já que nós já estamos passando pela dor e sofrimento, que tem uma causa justa, e essa causa está dentro de nós, que a gente identifique essa causa para a gente poder trabalhar essa causa e não precisar necessitar mais. Aprenda com essa dor e com esse sofrimento para não necessitar mais passar por essa lição, por essa dor, por esse sofrimento, de forma resignada. Mas uma resignação ativa, não é aquela resignação passiva, aguardando que caia do céu a solução ou que exista um milagre. Não. Mas se esforçando, colocando a sua vontade para vencer, pelo menos se esforçar para vencer as nossas más inclinações, os nossos maus hábitos, os nossos maus pensamentos, os nossos maus sentimentos que geram as aflições, que terminam causando as aflições. Então, pensamento positivo, como o irmão Jerônimo sempre nos convidou através da nossa irmã Bernadette. Nada e ninguém vale o nosso desespero, como ele nos diz em outras obras. Então, se você gostou desse vídeo, comente, dê o seu like, compartilhe. Que a paz, o amor e a alegria nos envolva hoje e sempre.